Vamos fazer uma oração, igreja? Baixe a sua cabeça, por gentileza. Senhor, nós contemplamos a Tua presença neste lugar, Senhor. Te damos graças porque o Senhor tem sido misericordioso conosco. Aprova, Senhor, que eu, a igreja, o povo, sejam estabelecidos, sejam frutos das Tuas mãos. Senhor, nós queremos ser servos e servas, a fim de que nós possamos ser uma semente usada nas mãos do Senhor. E através de Ti, Senhor, através do Teu poder, da Tua palavra, da Sua majestade, da Sua glória, como lemos aqui hoje no treinamento de discípulos, Senhor, Tu nos escolheu antes da fundação do mundo, e a Sua glória reflete em nós, a fim de que o Seu nome seja glorificado. Nós queremos continuar Te servindo com afinco, com amor, com intrepidez, com graça, com inteligência, com comprometimento, Senhor. Por isso nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu tenho meditado essa semana sobre um texto, ou alguns textos, mas especificamente em Hebreus capítulo 12. Pode abrir por enquanto, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Eu estava pensando a questão da lei da semeadura. Todo mundo fala isso, não fala? Parece que já é um jargão, né? E a gente precisa entender mais um pouquinho sobre isso. Para isso, eu queria ler com vocês um texto de introdução da minha mensagem de hoje. Gálatas, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. Para que vocês possam entender qual é a lei da semeadura. Para que eu possa, propriamente dito, entrar naquilo que eu quero propor aos irmãos no texto de Hebreus, capítulo 12. Gálatas 6 vai dizer: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instruir. Não se deixe enganar. Aqui vem a lei da semeadura. De Deus não, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá o que, gente? Destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Versículos 7 e 8, está aqui a lei da semeadura. Agora volta comigo para o sermão de hoje. Estava na tela aí: semeie disciplina e colha crescimento. Irmãos, é tempo de crescimento, mas nós temos que saber qual é a questão espiritual disso. Não dá para a gente plantar qualquer coisa, porque vamos colher qualquer coisa. Nós temos que semear disciplina para colher crescimento. E quando nós falamos de disciplina, falamos de um padrão. Nós falamos algo que vem da parte do Senhor. E esse padrão não é uma norma interna da igreja, um regimento interno, embora exista um regimento interno,
Mas o que nós vamos tratar aqui hoje é um padrão espiritual de Deus para nós. Então, se há crescimento, é porque houve plantação, alguém semeou. O texto de João, Evangelho de João 15:1 vai dizer: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é quem? O lavrador. Glória a Deus. Vamos ler o texto de hoje, da mensagem? Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 3. Leia comigo, queridos, esse texto. E aí nós vamos, em poucas palavras, de forma bem sucinta, rápida, vamos falar sobre esses textos e o que Deus tem para nós. De forma muito clara, muito objetiva, acerca do semear disciplina e colher crescimento. Assim temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que agarra firmemente em nós. E continuemos a o que, gente? A correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservamos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que nossa fé começa. E é ele a quem aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz o fizesse desistir. Obrigado. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado à direita do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem e nem desistam. Irmãos, que coisa linda isso aqui, né? E aqui o autor de Hebreus está fazendo uma releitura de toda a questão do que tange o Deus que nós servimos, um Senhor, um Cristo, que sabe todas as coisas, não é? E aqui está descrito tudo aquilo que nós queremos falar acerca da semeadura, para semear disciplina e colher crescimento. Primeira coisa do versículo 1 vai dizer: portanto deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. Então a primeira coisa que o texto está nos ensinando é deixar tudo que nos atrapalha. E a gente comecei a fazer uma reflexão sobre isso, de que às vezes nem sempre o que nos atrapalha é o pecado, porque aqui o texto vai falar do pecado e de outras coisas, inclusive coisas lícitas, coisas, vamos dizer assim, boas, lícitas, que nos atrapalham, não é? Então aqui está claro que não é só o pecado que nos atrapalha, mas qualquer outra coisa que nos tirem do centro da vontade de Deus. E aí nos atrapalha a semear. E consequentemente, se não semeia, não tem disciplina, porque não semeou. Tem que ser disciplinado. Pastor, o que você quer dizer com isso aqui? Eu dou alguns exemplos práticos, simples. Quantas vezes, irmãos, a gente está em casa e baixa aquele cansaço físico, ou aquele cansaço mental, sabe? Ou aquela preguicinha para curtir o sofá, ou para dormir mesmo mais cedo, porque nós já estamos com a mente lá na segunda-feira, né? Na preocupação da segunda-feira, que a labuta vai ser grande. Quantas vezes? Então, são esse tipo de coisas, como exemplo eu quero citar aqui, que nos atrapalha de semear disciplina. Irmãos, quando se trata do Evangelho e de servir a Deus, implantar o Evangelho, proclamar a Cristo, temos que ter disciplina. E é claro aqui de que eu sei que muita gente
tem as suas dificuldades diárias, suas labutas diárias. Todo mundo tem. Umas um pouco mais, outras um pouco menos. Mas o que o texto está nos dizendo, nós temos que deixar tudo de lado que nos atrapalha de semear disciplina. Da mesma forma quando você vai ler a Bíblia, da mesma forma quando você não vem na IBD, da mesma forma quando você não vem no culto, da mesma forma quando você não entende que é necessário estar aqui presente no culto de oração nas quartas-feiras. Ah, pastor, mas é por isso, mas é por aquilo mais. O texto é claro: não deixe que as coisas outras ou todas essas coisas te atrapalhem. Irmãos, servir a Jesus não é de qualquer forma. Servir a Jesus é disciplina, é bater o pé e falar: eu vou porque eu preciso honrar o meu Deus, eu preciso adorar o meu Jesus e vir adorar o Senhor Jesus. Então, nós não vamos colher crescimento nesta igreja se não houver disciplina. Durante o processo de semeadura, todas as vezes que você senta aí e ouve a palavra de Deus, Deus está enxertando em você e na sua vida palavra de vida. Aleluia! Deus está te ensinando, Deus está provendo, Deus está te mostrando, Deus está te guiando, Deus está tratando contigo na sua individualidade através da palavra de Deus. Então há uma necessidade de a gente compreender todas essas coisas. Olha o que diz, primeira carta de Coríntios 10, 23 e 24: tudo me é permitido, mas nem tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Olha que interessante isso aqui. O que a Bíblia está querendo nos ensinar aqui, queridos? A gente tem feito coisas que até lícitas, mas não convém. Pastor, eu posso ficar em casa no dia de domingo? Pode, tranquilo. Mas convém para um cristão, para um crente verdadeiro? Sim ou não, igreja? Não convém. É lícito, tranquilo, o corpo não aguenta, ok. Irmãos, ser cristão é abandonar a si mesmo, é deixar de cumprir a sua vontade de si mesmo. O que Jesus ensinou para o discípulo lá? Negue-se a si, tome a sua cruz e venha e siga-me. Esse é o processo de disciplina de um cristão. Eita, pastor, já vai começar falando assim, pastor, mas é a palavra de Deus. Foi para mim essa mensagem primeiro, irmãos. Eu meditando essa semana sobre essa palavra. Não dá para a gente semear indisciplina e colher alguma coisa de bem, proveito de alguma coisa que não dá. Como é que nós queremos que as pessoas recebam a palavra e o evangelho verdadeiro se você não está mergulhado nesse evangelho? Falamos sobre isso aqui hoje, né? Muita gente parece que vem aqui na igreja, senta e vai embora. Queridos, Jesus precisa ser apresentado para cada um de nós. Nós precisamos se encher do conhecimento da graça de Deus em nós. Sabe? Não é um rito, irmãos. Nós não podemos estar aqui às quartas e aos domingos, ou qualquer outro dia que for necessário, porque é algo religioso simplesmente. Nós precisamos ter disciplina mental e espiritual de saber que nós estamos aqui cumprindo a vontade perfeita de quem? De Cristo em nós. E nem sempre a gente está bem para estar aqui. Eu poderia usar outros exemplos, mas me veio esse exemplo aqui, irmãos. Queridos, a permanência agrada a Deus, aleluias. Portanto, nesta noite, se encha, não é? Se encha desse entendimento, não deixe que nada te atrapalhe. Porque às vezes não é só o pecado, são as coisas corriqueiras da vida que nos atrapalham, não é?
É a falta de tempo, é a doença, é o cansaço, é a preguiça. Eu não quero, é a sua decisão. Eu não quero, não vou. Sabe? E às vezes falta um pouco de disciplina. A gente tem que ter disciplina. Vamos semear disciplina, igreja, e vamos continuar colhendo crescimento. Quem crê assim, diga glória a Deus. Ainda lá em Hebreus capítulo 12, versículo 3, tem uma outra versão do que o apóstolo Paulo falou aqui em Coríntios, né? Vai dizer assim, ó: portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. É como se outros estivessem assim, o autor estivesse dizendo da seguinte forma: Jesus, o próprio Deus, suportou tamanha oposição. Quem dirá vocês? Pastor, não está fácil, mas não está fácil mesmo. Hoje a irmã Luciana passou uma mensagem hoje muito triste no grupo, né? Que a sobrinha sofreu um acidente muito grave, com a voz muito chorosa, né? Aí eu pensei, Senhor, o que eu faço? E agora? Né? Falei, Lu, toma um banho, bebe um copo com açúcar, água com açúcar, vamos para a igreja, porque aqui é o melhor lugar, irmão. Chama-se disciplina, para semear disciplina, para que haja um crescimento. Talvez ela sozinha lá não ia dar muito certo, sozinha, chorosa. É melhor chorar aqui aos pés do Senhor, né, Lu? Está aqui hoje. Estou usando seu exemplo, por gentileza, Lu. A gente precisa compreender, irmãos. O que Jesus faria? Quem acha que Jesus era um Deus ou um homem disciplinado? Ele tinha disciplina? Ele tinha preguiça de fazer as coisas? Ele deixava de fazer o que era lícito fazer? Não. O que era para ser feito, fazia. Porque o próprio Jesus, sabe uma coisa que Jesus semeou, que a gente às vezes se esquece? Servidão. Ele foi o principal dos servos. Quer um exemplo de servidão? Ele foi açoitado, foi maltratado, foi cuspido, foi humilhado, foi traído, foi tudo. Ele parou de fazer? Ele parou de pregar o evangelho? Ele desistiu da missão que outrora ele veio fazer como homem na terra? Não, porque ele estava plantando disciplina. O que ele colheu? Graça em nós, evangelho que chegou até nós, não é? Ele escolheu os apóstolos, os discípulos e chegou até nós. Esse evangelho que é vida, que é força, que é graça. Oh Jesus! Anote, irmãos, para semear e colher o céu, as coisas que vêm do céu, ou colher o evangelho, é necessário abandonar não só as coisas ruins, mas também aquilo que parece ser bom. Mas parece ser bom aos seus olhos, mas não aos olhos de Deus. Essa é a questão. Nós precisamos pensar nisso, porque para semear disciplina e colher crescimento, nós precisamos também continuar correndo sem desanimar. Hebreus 12:1, na parte B do versículo vai dizer: e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Irmãos, o autor quer nos ensinar aqui que não é para você parar. Ei, avante, igreja amada. Não vamos parar de movimentar, de correr para Cristo, que é o nosso alvo, autor e consumador da nossa fé. Deus tem uma corrida para cada um de nós, mas nós precisamos seguir com disciplina e sem atalhos esse evangelho. Nós precisamos desfrutar desta vitória que o próprio Cristo nos prometeu. Nós não estamos correndo para qualquer lugar. O autor aqui está dizendo para a gente continuar correndo, não é para chegar em qualquer outro lugar, não é uma conquista pessoal, não é uma conquista, financeira. Não, eu estava falando aqui de Cristo, de evangelho. É tanto que ele diz assim, corre
e não desanima. Por que será que o autor de Hebreus está dizendo para correr, Gisele, e não desanimar? Porque certamente ele sabia que vinha pedra, vinha dificuldade, vinha luta, não é? Vinha adversidade. Mas ele também diz: tem de bom ânimo, aleluia, eu sou o Senhor, aleluia, eu sou Cristo Jesus que está em vós. Deus está chamando a cada um de vocês para receberem a graça de Deus como os filhos e filhas de Deus. Uns Deus chamou para líderes, outros Deus chamou para discípulos, outros para profetas e mestres, mas todos com uma coisa em comum: uma vida correta, de muita paz em Cristo Jesus. Irmãos, a nossa alegria não depende das notícias, pois elas serão constrangidas pela nossa alegria. Nós não dependemos de um dinheiro cair na conta para a gente ficar alegre, embora a gente fique, né? Porque é bom, glória a Deus, né? Aleluia. Só que isso não é o suficiente. A nossa alegria é duradoura, porque não vem de homens ou de coisas. A nossa alegria vem do Senhor, aleluia. E essa alegria que o Senhor nos dá faz parte dessa corrida. E essa alegria interior não nos deixa desanimar, parar. Porque Deus tem uma corrida especificamente para cada um de vocês. É o que o texto está dizendo. Deus tem uma corrida para cada um de vocês. E não tenho dúvida que essa corrida não vai ser fácil. A jornada cristã nunca foi fácil, vai piorar inclusive. Mas eu não tenho dúvida que o nosso Deus estará conosco em todas essas situações. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e dará conforto naquilo que nós precisaremos. Mas não pare, continue correndo na corrida que foi proposto a cada um de vocês por Cristo Jesus. Não deixem de correr, não parem, continuem, avancem. Pastor, vai estar difícil, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não parem. A ordem bíblica hoje é ter disciplina para obter o crescimento na presença do Senhor. Quantos crêem assim, digam amém. Amém. Salmos 37, 4 e 5 vai dizer que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e Ele o ajudará. Quem tem essa promessa, diga glória a Deus. É isso, irmãos. Creia no Senhor para colher, melhor, para semear disciplina e colher crescimento. Nós precisamos observar e entender que nós temos que conservar os olhos fixos em Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 2 vai dizer: conservamos os nossos olhos fitos, ou fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Irmãos, o texto está deixando claro para nós que o nosso olhar, a nossa vida, a nossa direção é Cristo, o vivo, o Cristo vivo, porque ele já morreu na cruz, mas aí ressuscitou no terceiro dia, viu? Ele já está vivo, ascendeu à direita do Pai, Ele está em nós através do Evangelho, Ele se revela-se a nós através da palavra. Então nós temos que conservar os nossos olhos direcionados a Cristo. Eu sei que muitos desafios estão acontecendo para você vencer. Outros desafios virão, mas eu posso afirmar uma coisa: a Bíblia afirma que os nossos olhos
estiver em Cristo Jesus e Ele for o nosso alvo, certamente teremos graça e bênção na parte do Senhor Jesus. E aí, quando os seus olhos estiverem fixos em Cristo, é por meio dele que a nossa fé começa. Opa, isso aqui é interessante, porque alguém pode dizer que quem tem fé é que está tudo certo. Hebreus vai dizer que fé é aquilo que nós não vemos, mas o quê? Mas cremos. E quando você está com o seu olhar direcionado a Cristo, Ele vai te enchendo de fé. Aleluia! Perceba que essa fé não vem de ti mesmo, não vem de você mesmo, não é? Mas essa fé vem pelo ouvir, e ouvir quem? A palavra de Deus, que é quem? Cristo Jesus. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que coisa maravilhosa isso aqui. Então, todas as vezes que você centralizar o seu olhar, a sua direção para Cristo, Ele começa a enxertar, Ele começa a te dar graça para que você possa compreender a fé. E essa fé, ela é aperfeiçoada. Opa! Aqui vem um pouquinho daquela questão que a gente tem falado muito com alguns irmãos aqui, de crente e de cristão regenerado. Só não é uma igreja regenerada e um crente regenerado quem não está com os olhos fixos em Cristo Jesus. Quem está olhando para qualquer coisa, olhando para o pastor Zé, olhando para o problema da igreja, olhando para as coisas, aí, irmão, nem regenerado é. Porque Cristo é o nosso alvo, Cristo é o nosso Senhor. Ele não deixou que a cruz o fizesse desistir. Pelo contrário, por causa da alegria prometida, Ele não se importou com a humilhação, falando de Cristo, de morrer na cruz, e agora está sentada diante do trono de Deus. Quando desviamos o nosso olhar de Cristo, consequentemente paramos de semear automaticamente. E é um caso sério quando a gente para de semear. E quando a gente para de semear, a disciplina é pior ainda. Lembra daquele entendimento bíblico que a gente herdou o pecado de Adão? Então, irmão, qualquer deslize está pecando. O problema é isso aqui. É por isso que nós temos que semear disciplina. Temos que compreender de uma vez por todas quem é o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Portanto, semeie disciplina para colher crescimento de vida, crescimento espiritual para você, para sua casa, para sua família, para a nossa igreja, para o nosso povo. Todo órfão olha para o que falta, mas os filhos olham para a presença de um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Eu não vejo nenhum filho órfão aqui. Nós somos filhos de Deus, aleluia. Portanto, Ele não está escondido que não possa te ver. Ele não está com seus ouvidos tampados que não possa te ouvir. Ele está te ouvindo, Ele está te percebendo, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Às vezes a sua decisão, do seu sim para as suas decisões, para o alívio, está te matando, ou está te mantendo, melhor dizendo, fora dos propósitos de Deus. Nós precisamos refletir sobre isso. O que é que você tem semeado? Será que as suas decisões têm semeado disciplina para colher crescimento? Ou será que nós temos semeado confusão, conflito, negação? Não quero, não vou, estou nem aí. Cada um, né? A gente precisa
semear Cristo em nós. Nós precisamos observar Cristo em nós. O Senhor está nos pedindo nesta noite para a gente semear cruz, para a gente semear Jesus Cristo, para a gente continuar semeando essa disciplina que é o Cristo que nos dá essa disciplina, é o Evangelho, é a palavra que nos instrui. Mesmo porque disciplina tem a ver com padrão, e esse padrão não é o meu, não é o que eu acho ou o que você acha, é o que a Bíblia diz para nós. É que o Evangelho direciona nós. Eu não sei o que você tem pensado, o que você tem orado, quais são as suas labutas, as suas lutas, mas eu sei que Deus sabe de todas elas. Que sejam coisas boas ou coisas ruins, Deus sabe de todas elas. A palavra hoje do livro de Hebreus para nós, do autor de Hebreus, a Bíblia que traz para nós, a palavra de Deus, é que você semeie. Não joga fora a semente que o Senhor te deu para semear. Não semeie inimizade. Não semeie preguiça. Não semeie desobediência. Não semeie não estou nem aí. Semeie obediência. Semeie entendimento. Senhor, eis-me aqui, envia-me. Semeie obediência. Semeie Cristo em você. Olha para os olhos, com os olhos fixos. Olhe com os seus olhos, né? Se atenha na sua vida, para que Cristo seja em você, para que Cristo permaneça em você, para que essa semente possa frutificar. Entenda que você não tem a semente por si só. Quem te deu a semente foi Deus. Eu e você não somos capazes de semear coisas boas, nós somos pecadores. Mas se o nosso olhar estiver em Cristo, a gente consegue semear sim, através da vontade de Cristo. E através dessa semente da disciplina, né? De fazer sempre, todos os dias, uma autoanálise, ser disciplinado. Poxa, eu preciso mudar nisso, eu preciso mudar nisso, eu preciso parar de fazer isso, eu preciso fazer isso agora, sabe? Nós precisamos absorver essa semente. O Senhor está plantando essa semente no seu coração hoje, através dessa palavra hoje, a semente da disciplina. Porque certamente, se essa igreja estiver semeando disciplina, de perceber quem Cristo é e o que eu e você e a igreja precisa fazer para permanecer, nós vamos colher crescimento. Eu disse aqui hoje no discipulado, que já faz, ou hoje que não, eu falei com a Mara esses dias, você está conversando muito da Mara esses dias, né, sobre isso, que o Senhor está dando indícios de um crescimento. E eu não estou falando só de crescimento de pessoas não, tá, gente? Não se engane, né? Que não é só pessoas, mas naquilo que somos perante Deus. Aleluia. Tempo de amadurecimento, de crescimento espiritual, de crescimento familiar, de crescimento profissional, de crescimento bíblico, sabe? É isso. Hebreus capítulo 12, versículo 12 e 13 vai dizer assim, eu quero concluir com esse texto, essa pequena reflexão. E aqui é uma declaração de fé para a sua vida. Hebreus 12, 12 e 13 vai dizer: portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Andem por caminhos aplanados, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Vamos ler mais uma vez? Portanto, suas mãos cansadas e
cansados como é que é aqui? Peraí. Portanto, barulho aqui minha visão. Portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos joelhos enfraquecidos, andem por caminhos aplanados, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Não deixe que nada te atrapalhe. Não deixe que a doença, não deixe que a indecisão tire você do centro da vontade de Deus na nossa vida. Aí onde você está, abaixe sua cabeça mais uma vez, por favor. Senhor, obrigado, Senhor, pela tua palavra, que nós reconhecemos o tanto que nós somos falhos. Senhor, quantas vezes nós temos a semente em nossas mãos e essa semente não frutifica. Semente essa que foi dada por Ti, Senhor, mas por algum motivo, por algumas circunstâncias, nós não temos semeado de forma bíblica, de forma espiritual. Nos ensina, Senhor, a semear conforme a Tua vontade. Ensina a Tua igreja, o Teu povo, a cada irmão, a cada irmã, a cada família, a cada lar, a cada casa, a semear Cristo e perceber que Ele é a nossa única razão de existir, e crer que o Senhor é o Senhor de todas as coisas. Pai, nós queremos semear disciplina. Tira de nós tudo aquilo que não convém, tudo aquilo que nos afasta do crescimento espiritual. Tira de nós não só coisas lícitas, mas também o pecado que nos atrapalha de enxergar qual é a boa, perfeita vontade Sua em nós. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, para que nós possamos perceber quem Tu és e o que nós temos que continuar fazendo. Senhor, eis aí o Teu povo e a Tua igreja que ora. Tu conheces cada debilidade, cada situação, cada problema, cada adversidade, Senhor, mas nem por isso vamos deixar de Te adorar, porque nós somos servos, nós somos servas, nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. O Senhor está em nós através da revelação da Tua palavra, e é nela que nós estamos fortalecidos. Nada vai nos afastar do amor do Senhor, nem a morte, nem o pecado, nada vai nos afastar, porque Tu és o Senhor digno de toda a honra e de toda a glória. Pai, conduza essa igreja, este povo diante de Ti, que os projetos, que os planos, que as famílias sejam restauradas, sejam abençoadas. Pai, o projeto agora, Senhor, do discipulado alcance os lares. Senhor, não é quem vai discipular, mas é o que eles vão levar, que é a Tua palavra, é as Tuas novas, é o Evangelho até os corações. Senhor, nos usa como os Teus servos, discípulos e discípulas, para fazer a Tua vontade. É nisso que cremos, Senhor, é nisso que nós Te agradecemos, porque Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és santificado. Melhor dizer, nós somos santificados em Ti. Queremos continuar no processo de santificação. Fala conosco, Senhor, através da oração da tua santa casa, aqui da igreja, através da palavra, através dos testemunhos, através das músicas, Senhor. Tudo aquilo que nós vamos fazer no ano 2025, continue glorificando a Ti, Senhor. Quer comamos, quer bebamos, quer que façamos tudo que nós possamos fazer, que nosso trabalho, que a nossa profissão, que as nossas empresas, que a nossa família, que os nossos filhos, que a nossa casa, que os nossos projetos glorifiquem o Seu santo nome. Porque ai de nós se não fosse a Tua presença, ai de mim se não fosse a Tua potente mão e a Sua misericórdia sobre nós. Nos leva em paz, em segurança. É nisso que nós Te pedimos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles que creem, digam amém. Amém. Irmãos, eu quero já finalizar. Vamos dar a bênção apostólica. Obrigado a todos em nome de Jesus.